assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além. Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba. Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não. Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano, provar para ela que ele é o cara certo para ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como uma amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele. A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade. Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e de repente nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva. Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela está tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar para ela que ele é o cara certo para ela. Só que a cada dia o casamento está mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto para o grande dia.
o Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas: ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz, ou finalmente abrir o coração e correr o risco de estragar tudo. Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas por dentro, o Tom está em pedaços. Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados, o Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar. É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível. Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além. Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba. Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não.
Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se viu num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano, provar para ela que ele é o cara certo para ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como uma amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele. A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade. Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e de repente nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva. Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela está tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar para ela que ele é o cara certo para ela. Só que a cada dia o casamento está mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto para o grande dia. O Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas. Ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz. Ou, finalmente, abrir o coração e correr o risco de estragar tudo. Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas por dentro, o Tom está em pedaços.
Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados, o Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar. É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível. Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo, sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além. Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba. Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não. Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano, provar para ela que ele é o cara certo para ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como uma amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele. A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade.
Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e de repente nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E a situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva. Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela está tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar para ela que ele é o cara certo para ela. Só que a cada dia o casamento está mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto para o grande dia. O Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas: ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz. Ou, finalmente, abrir o coração e correr o risco de estragar tudo. Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas, por dentro, o Tom está em pedaços. Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados. O Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar. É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível.
Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além. Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba. Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não. Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano, provar para ela que ele é o cara certo para ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele. A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade. Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e de repente nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva. Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela está tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela.
Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano: provar para ela que ele é o cara certo para ela. Só que a cada dia o casamento está mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto para o grande dia. O Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas: ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz, ou finalmente abrir o coração e correr o risco de estragar tudo. Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas por dentro, o Tom está em pedaços. Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados. O Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar. É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível. Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo, sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além. Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba.
Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não. Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se viu num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano, provar para ela que ele é o cara certo para ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como uma amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele. A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade. Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e de repente nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva. Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela está tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar para ela que ele é o cara certo para ela. Só que a cada dia o casamento está mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto para o grande dia. O Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas. Ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz. Ou, finalmente, abrir o coração e correr o risco de estragar tudo.
Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas, por dentro, o Tom está em pedaços. Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados, o Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar. É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível. Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo, sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além. Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba. Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não. Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano, provar para ela que ele é o cara certo para ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como uma amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele.
A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade. Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e, de repente, nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva. Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela está tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar para ela que ele é o cara certo para ela. Só que a cada dia o casamento está mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto para o grande dia. O Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas: ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz. Ou, finalmente, abrir o coração e correr o risco de estragar tudo. Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas por dentro, o Tom está em pedaços. Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados. O Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar.
É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível. Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além. Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba. Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não. Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se viu num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar pra ela que ele é o cara certo pra ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como uma amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele. A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade. Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e de repente nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu o Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva.
Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar pra ela que ele é o cara certo pra ela. Só que a cada dia o casamento tá mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto pro grande dia. O Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas: ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz, ou finalmente abrir o coração e correr o risco de estragar tudo. Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas por dentro, o Tom tá em pedaços. Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados. O Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar. É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível. Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. A gente começa conhecendo o Tom, que é aquele tipo de cara charmoso, confiante, que adora viver a vida do jeito mais leve possível. Ele não é de se prender em relacionamentos sérios, sabe? Vai curtindo sempre com alguém diferente, mas sem se comprometer. Só que tem um detalhe. Ele tem uma melhor amiga que é simplesmente o ponto de equilíbrio da vida dele. A Hannah, Michelle Monaghan, aquela pulga atrás da orelha. Será que não rola nada mais? Só que o Tom não pensa nisso. Pra ele, a Hannah é sua amiga mesmo. Ele gosta dela do jeito que é, se diverte, sente falta quando ela não tá por perto, mas nunca encarou esse sentimento como algo além.
Só que aí acontece um negócio que vira a vida dele de ponta cabeça. A Hannah viaja por umas semanas a trabalho, e nesse tempo o Tom percebe o quanto sente falta dela. A ausência bate forte, e é aí que ele começa a se dar conta de que na verdade gosta dela bem mais do que como amiga. Até aí tranquilo, né? Só que vem a bomba. Quando a Hannah volta dessa viagem, ela parece cheia de novidades. E a maior delas é que conheceu um cara chamado Colin, um escocês, super educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha, ela já tá noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E não para por aí não. Como se não bastasse, a Hannah pede justamente para ele ser o melhor amigo da noiva. É isso mesmo, ele vai ter que ajudar a organizar o casamento dela com outro cara. E o pior é que ela tá tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se viu num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Só que, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano, provar para ela que ele é o cara certo para ela. A Hannah é a melhor amiga dele, aquela que segura a onda quando ele precisa, que dá bronca quando ele exagera e que está sempre presente. Eles se conheceram ainda na faculdade, por acaso, e desde então nunca se desgrudaram. É aquele tipo de amizade que todo mundo olha de fora e pensa, isso não é só amizade, tem coisa a mais aí. Mas os dois sempre trataram como uma amizade pura, de confiança e cumplicidade. O Tom é todo relaxado, mas quando tá com a Hannah, ele é diferente. Ele pode ser ele mesmo, sem precisar fingir nada. Ela conhece todas as manias dele, todas as regras malucas que ele inventa para os encontros, e mesmo assim gosta de estar ao lado dele. A Hannah, por outro lado, é o oposto do Tom. Pé no chão, sensível, carinhosa e muito dedicada. E essa diferença é justamente o que torna a amizade tão forte. Só que aí acontece a virada. A Hannah precisa viajar por trabalho e vai ficar fora por 6 semanas. Parece pouco, mas para quem sempre teve ela por perto, é um vazio enorme. E é nesse tempo que o Tom começa a sentir a falta dela de verdade. Antes ele tinha a rotina de ligar, sair para almoçar, dividir segredos, rir das bobeiras e de repente nada disso existe. É como se o mundo tivesse perdido um pedaço importante. Enquanto a Hannah está longe, o Tom percebe que a vida dele não é tão divertida sem ela. As conquistas, as festas e as aventuras que antes pareciam empolgantes ficam meio sem graça. Ele sente aquele aperto estranho, mas ainda não entende direito. Será que está apaixonado por ela? Ou será que é só saudade de amiga? Aos poucos, o coração dele começa a dar sinais claros, mas ele ainda não admite. E quando a Hannah volta da viagem, o Tom já está decidido, vai abrir o jogo. Só que, surpresa, ela volta com um noivado. Durante essa viagem, ela conheceu Colin, um escocês que é praticamente o homem perfeito. Bonito, educado, rico, atlético e aparentemente perfeito. E adivinha? Ela já está noivo dele. Pensa no choque que o Tom leva. Ele estava pronto para finalmente abrir o coração, dizer tudo o que sente, mas descobre que chegou tarde demais. E situação fica ainda mais complicada quando a Hannah, toda empolgada, pede para ele ser o melhor amigo da noiva. Quer dizer, ele vai ter que ficar do lado dela, organizando tudo, ajudando nos preparativos do casamento dela com outro homem. E o pior é que ela está tão feliz, tão empolgada, que não percebe a confusão dentro do coração dele. Agora o Tom se vê num dilema gigante. Ele ama a Hannah, mas ao mesmo tempo não quer estragar a felicidade dela. Mas, por outro lado, será que consegue vê-la casar com outro sem ao menos tentar lutar por ela? Então ele aceita ser o melhor amigo da noiva, mas no fundo traça um plano. Provar para ela que ele é o cara certo para ela. Só que a cada dia o casamento está mais perto. Os preparativos estão a todo vapor. Ensaio, igreja, festa, tudo pronto para o grande dia. O Tom sente o peso do tempo correndo contra ele, e isso só aumenta a pressão. Ele tem momentos em que quase abre o coração, mas a Hannah, ansiosa com o casamento, não percebe ou não dá espaço. A frustração dele vai crescendo, e com isso também cresce a sensação de que talvez seja tarde demais. Mas, por mais que tente esconder, a Hannah também está balançada. Quando está com Colin, parece feliz, mas quando está com o Tom, ela relaxa, ri de um jeito diferente, fica mais natural. É aquele tipo de coisa que não dá para fingir. Quem está de fora percebe que existe algo entre eles que vai além da amizade. Até os amigos e familiares notam, mas como ela já está com o casamento marcado, ninguém fala nada. E então
chega a véspera do casamento. É um daqueles momentos decisivos em que a tensão atinge o máximo. O Tom está dividido entre duas escolhas: ficar quieto, aceitar ser apenas o melhor amigo e deixar a Hannah casar em paz. Ou, finalmente, abrir o coração e correr o risco de estragar tudo. Ele fica remoendo isso a noite inteira, até que percebe que não pode deixar passar. Se não tentar, vai passar o resto da vida arrependido. No dia do casamento, tudo começa lindo, cheio de tradições escocesas, convidados elegantes e aquele clima de contos de fadas. Mas, por dentro, o Tom está em pedaços. Ele observa a Hannah de vestido de noiva, radiante, e pensa: é agora ou nunca. É nesse momento que o filme coloca a gente na ponta do sofá, porque dá para sentir que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E realmente acontece. O Tom finalmente reúne coragem e decide se declarar. Ele interrompe o casamento diante de todo mundo e abre o coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele admite que sempre foi imaturo, que nunca tinha entendido o que era o amor de verdade, mas que agora sabe. Ele ama a Hannah e não pode deixá-la casar sem ao menos tentar. Imagina a cena. Todos os convidados chocados, o Colin incrédulo e a Hannah completamente sem palavras. O tempo parece parar. E aí entra a parte mais bonita. A Hannah percebe que, no fundo, sempre amou o Tom também. O que a impedia era o medo, o receio de que ele não tivesse pronto, de que a amizade fosse destruída. Mas, ao vê-lo se declarar com tanta sinceridade, ela entende que é com ele que ela realmente quer ficar. É claro que isso causa uma confusão enorme. O Colin, apesar de ferido, demonstra ser um homem digno. Ele entende que não pode obrigar ninguém a casar sem amor verdadeiro. Então, com todo o peso da situação, ele aceita a decisão dela, mostrando que é realmente um cara incrível. Essa atitude só reforça que ele não era o vilão da história, ele era apenas a pessoa errada para ela. E aí vem o grande desfecho. A Hannah abandona o casamento e corre atrás do Tom. Eles finalmente admitem tudo o que sentem um pelo outro, sem mais desculpas ou medo. Aquele amor que sempre teve escondido por trás da amizade, agora vem à tona de forma completa. É emocionante porque a gente acompanha toda a jornada, da amizade verdadeira, passando pelo medo de perder, até chegar no reconhecimento de que eles eram feitos um para o outro. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.